Did you find anything? Anything interesting? Did you find anything inside? Did you find the origins of the coronavirus? Excellent facilities, very informative meeting. Essas foram algumas das poucas palavras ouvidas até agora dos investigadores da Organização Mundial da Saúde que estão em Wuhan para apurar um dos mistérios mais intrigantes de toda a pandemia. Afinal, qual é a origem do contágio de humanos pelo novo coronavírus? As respostas podem emergir de análises biológicas e visitas a lugares estratégicos, como o Centro de Controle de Doenças Infecciosas da cidade, cujas instalações impressionaram positivamente os cientistas, como este que você acaba de ouvir. A missão ocorre há quase uma semana e também já esteve em outros pontos centrais para entender o que aconteceu na China há pouco mais de um ano. A equipe da Organização Mundial da Saúde, que investiga as origens da pandemia de coronavírus, visitou mais um hospital neste sábado em Wuhan, na China. O hospital lidou com os primeiros pacientes com Covid no começo do ano passado. Os especialistas da OMS também estiveram em uma exposição de Wuhan dedicada à história do coronavírus. Os cientistas também estiveram no emblemático mercado Huanan, fechado desde janeiro de 2020, onde eram vendidos animais silvestres vivos e é considerado o primeiro foco conhecido da Covid-19. Uma visita cercada de sigilo e desconfiança, dado o simbolismo do local, alvo das mais diferentes teorias sobre como o vírus passou dos animais para as pessoas. Na verdade, não é apenas a agenda do mercado que desperta o clima de preocupação no governo chinês. Toda a missão da OMS tem um forte componente político. Por isso, a organização deixa claro que a comitiva não busca culpados, mas informações para evitar a repetição da tragédia. E como lembrou o chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, nem todas as respostas serão obtidas agora. Not that all the answers can be found this time, but it's certainly for me time for people who say and think they have information to start providing it. Como atuam os investigadores da OMS em Wuhan? De que forma o governo chinês acompanha os trabalhos para apurar a origem da pandemia? Qual é o valor de uma missão científica um ano depois do primeiro surto? E que tipo de resposta pode ser obtida para impedir que os mesmos eventos se repitam em outra ocasião? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o jornalista Marcelo Ninho, colaborador do Globo em Pequim, e com o pesquisador Daniel Lar, doutor em Biologia Evolutiva e professor de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Fique com a gente. Marcelo Ninho, investigadores da Organização Mundial da Saúde, estão neste momento em Wuhan, onde se supõe que o novo coronavírus tenha iniciado o seu trabalho de disseminação. Como é que funciona essa investigação para buscar a origem da pandemia? Essa investigação que nessa terça-feira entrou no 6º dia, os especialistas de 10 países dessa missão da OMS já visitaram laboratórios, conversaram com cientistas chineses, visitaram, como você disse, o famoso mercado de Huanan, onde foi detectado lá pela primeira vez o vírus. E o objetivo é coletar o máximo possível de peças para montar, ou pelo menos para tentar completar um pouco mais esse quebra-cabeça, esse mistério da origem do vírus, né? É muito difícil porque a missão foi toda muito politizada desde o começo, a China está muito na defensiva, essa missão foi envolvida em negociações, meses de negociações até que tivesse sido aprovada. 2 representantes da Organização Mundial da Saúde foram impedidos de entrar na China ontem. A justificativa oficial foi um problema nos vistos. Mas hoje, sem dar mais detalhes, o governo chinês disse que não é só isso. E agora também, enquanto ela está acontecendo, ela está sendo muito controlada, tem muito pouca informação sobre o que está acontecendo lá. O que se sabe é onde eles estão indo,
Os especialistas dão poucas informações por enquanto, os jornalistas não têm muito acesso a esses especialistas, e a verdade é que essa investigação, que na verdade os chineses, o governo chinês nem gosta dessa palavra, né? Eles usam estudo global da origem da pandemia, porque eles querem que essa investigação faça parte de uma investigação maior que inclua outros países, né? Não tem muita expectativa de que vá produzir um veredito imediato, nem a curto prazo, sobre a origem. Eu acho que, em grande parte, é uma forma da OMS mostrar serviço, né? Mesmo nas epidemias anteriores, quem acabou descobrindo a origem das pandemias não foram os especialistas da OMS, foram outros cientistas. Então, a OMS está fazendo o papel, está cumprindo o papel dela, mas eles mesmos dizem que não tem uma expectativa imediata. E como é que os chineses recebem essa missão, Nínio? Claro que tem um pano de fundo político em tudo isso, né? Mas tem uma desconfiança pelo fato da OMS estar com uma missão na China e talvez não investigando a atuação de outros países. Qual é a sensação aí na China? Eu acho que existe uma desconfiança mesmo porque depois de um ano sendo acusada de ser a origem da pandemia e de até alguns países exigirem compensação, indenização pelos prejuízos causados pela pandemia, tem um ressentimento entre os chineses de que eles possam ser acusados ou possam ser investigados, né? O governo chinês afirma desde o começo que foi transparente, que forneceu todos os dados necessários para a OMS e para outros países também, que não tem nada a esconder, mas, na verdade, pela linha do tempo, que é muito difícil de ser reconstituída desde o começo, em dezembro de 2019, até que eles anunciaram a confirmação de que havia transmissão humana desse vírus, houve falhas, houve omissões, isso já está comprovado. Eu acho que os chineses de Wuhan, eu conversei com algumas pessoas lá em Wuhan, eles, alguns não ligam muito, não estão principalmente preocupados em seguir a vida lá já praticamente voltou ao normal, eles não têm nenhum caso há muitos meses, mas tem esse ressentimento de que possam ser acusados e associados a essa pandemia. Então tem uma certa desconfiança, mas, por outro lado, também tem muitos chineses que gostariam de que órgãos internacionais e outros países fossem capazes de pressionar a China a revelar mais do que eles revelaram, né? Tem, inclusive, um grupo de parentes, por exemplo, parentes de pessoas que morreram no começo da pandemia, que estão exigindo se encontrar com os especialistas e já foram censurados aqui nas redes sociais. Então, a maioria tem uma certa desconfiança, mas muitos gostariam que a OMS servisse de pressão para que a China revelasse mais, o que aqui internamente não existe, porque a imprensa não é livre e não tem órgãos independentes para fazer isso. E a missão da OMS, que vai investigar a origem da pandemia, desembarcou na cidade de Wuhan, na China, hoje de madrugada. No começo do ano, o diretor da organização chegou a reclamar que o governo chinês estava atrasando a viagem dos especialistas. Agora, Nini, uma boa investigação precisa ter acesso às provas, aos indícios, à materialidade. Eles podem visitar todos os lugares, falar com todas as pessoas, entrar a fundo dentro de Wuhan? Não, ninguém supõe que eles tenham acesso livre, né? Eles estão sob o controle, ou pelo menos a negociação muito rígida que a OMS fez em relação aos lugares. Não vou dizer que eles estão sendo completamente manipulados pela China, porque eu acho que nem a OMS, nem os próprios especialistas, que são especialistas respeitados nas suas áreas, aceitariam isso, mas acesso livre, eu acho que ninguém acredita que eles têm. Tem muitos dados que ficaram faltando nesse quebra-cabeças desde o começo, que a China não revelou, como o protocolo de pacientes, dos primeiros pacientes, e informações de como foi
essa linha do tempo no começo, como foi transmitido, o próprio sequenciamento genético do vírus demorou para sair, eles já tinham posse desse sequenciamento e só foi revelado porque um cientista de Xangai divulgou isso de forma independente. Então, é claro que não tem acesso livre. E, inclusive, isso foi motivo de muito atrito diplomático nos últimos meses, né? Essa exigência de alguns países, principalmente Estados Unidos, de que houvesse uma investigação independente em Wuhan, causou muito ruído, né, diplomático. Inclusive, recentemente, nos últimos meses, a China tem tido cada vez mais, tem entrado numa crise diplomática com a Austrália, porque a Austrália foi um dos países que exigiram e defenderam uma investigação independente. A China impôs sanções econômicas e sobre tarifa a importações a produtos australianos. Então, é um assunto muito sensível para a China que haja uma investigação independente, porque eles também não confiam que essa investigação vai ser totalmente independente, eles acham que vão sair culpados porque existe um clima de acusar a China, né? Mas os próprios integrantes da missão e a OMS está muito preocupada em tentar dizer que é uma missão científica e não política, né, Nini? O Mike Ryan, que é o chefe de operações de emergência da OMS, disse que a ideia é buscar respostas para o futuro e não ficar caçando culpados, né? Sem dúvida. O Mike Ryan, ele disse que a missão não é para buscar culpados, ele tenta colocar essa missão no nível científico, não só para não comprar essa briga com a China e também para ter acesso, porque se ele for mais incisivo, eles podem fechar ainda mais os acessos a essa missão, mas também para baixar a bola, né? Para também colocar as expectativas num nível realista, porque mesmo as outras epidemias levaram anos, não é uma coisa que vai sair do dia para a noite, né? Então, foi por isso também que ele tentou diminuir um pouco as expectativas, né? Ô Nini, o pessoal da missão da ONU está muito impressionado com o nível de controle na China, né? Com muitos testes, e isso vale para vários países do Oriente. O que a gente pode esperar aí nesse sentido? Do que é que eles podem descobrir, até trazer de experiência para outros países sobre o controle que é feito nos países do Oriente? Eu acho que é interessante esse ponto, porque mesmo que eles tenham dificuldade em ter o acesso desejado para fazer investigação, certamente eles vão ficar impressionados, já estão impressionados com o nível de controle que a China impôs, e com muito sucesso, né? A vida, em grande parte, já voltou ao normal na cidade de 11 milhões de habitantes. No ano passado, o lockdown por lá durou 76 dias. Hoje, não há nem sinais das barreiras que um ano atrás isolavam bairros, impediam o movimento pelas ruas e confinavam as pessoas dentro de casa. Porque é preciso fazer uma separação entre o que a China fez até o dia 20 de janeiro de 2020, que foi quando foi anunciado, confirmado, né, que havia transmissão humana, e depois, porque depois a China deu um exemplo de controle e, como pouquíssimos países, conseguiu controlar o vírus. Então, ter esse período entre dezembro, meio de dezembro, fim de dezembro, que houve essas falhas ou omissões ou problemas relacionados ao próprio sistema pouco transparente da China, de governo, que não há incentivo em divulgar os dados, né? E o que aconteceu depois do dia 20. No dia 20 de janeiro, eles divulgaram que havia transmissão humana e já 2 dias depois impuseram o lockdown lá em Wuhan para uma população de 11 milhões, que durou 76 dias, que isso aí foi, num momento como aquele, que era um vírus desconhecido, que ninguém ouvia falar em lockdown. Hoje em dia ficou normal falar em lockdown, isolamento, essas coisas. Eles tiveram essa atitude. Então é preciso fazer essa separação. O que vai sair dessa investigação
eu acho que deve sair alguma coisa relacionada. Certamente eles vão saber mais do que eles sabiam, porque eles estão falando com cientistas, eles estão tendo mais informação e mesmo os especialistas que fazem parte da missão já disseram nas redes sociais que já tem mais informação, muito mais informação do que tinham, mesmo durante a quarentena, porque eles fizeram 2 semanas de quarentena obrigatória antes de começar a investigação lá nos lugares, né, nos locais. Eles já diziam, porque eles fizeram esse tipo de troca online com os cientistas, já disseram que já tiveram mais informações. Então, a China está parecendo uma dança em que a China está querendo mostrar que está fazendo a parte dela e a OMS está mostrando que está fazendo a parte dela, né? Marcelo Nínio, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Nínio. Um abraço e bom trabalho. Um abraço. Professor Daniel Lar, o governo americano chegou a divulgar a informação de que haveria provas de que a pandemia do coronavírus começou num laboratório de Wuhan, na China. Existe alguma evidência científica disso? O que a gente pode dizer sobre a origem do SARS-CoV-2? Tratando-se de evidências, elas não existem para essa afirmação feita pelo ex-presidente Donald Trump o ano passado. O porta-voz do governo chinês disse hoje que os Estados Unidos querem confundir o público e que rastrear a origem do vírus é uma questão científica séria, que depende de análise profissional. O que existe no momento são hipóteses e existem dados que eles indicam mais uma ou outra hipótese para a origem do vírus, tá? Mas certamente a gente não tem nada comprovado no momento, nem para uma direção e nem para outra. O que a gente já sabe quais são as hipóteses mais prováveis e as menos prováveis, tá? Quais são as hipóteses mais prováveis e as menos prováveis? Eu gosto de dividir essa discussão em 2 grandes grupos de hipóteses. O primeiro grande grupo de hipótese é esse de uma possível manipulação em laboratório, e aí, dentro, né, da possível manipulação em laboratório, subdividir em manipulações intencionais, né, ou seja, na tentativa de se criar um novo vírus mesmo, e manipulações não intencionais, né? Então, ou seja, estudos que estejam sendo realizados acerca do vírus e que podem, então, ter acidentalmente criado uma cepa agressiva, né, uma cepa transmissível em humanos, e que essa, então, acidentalmente, ela teria ela vazou, né, basicamente ela teria escapado do laboratório de uma maneira ou de outra. O outro grande grupo de hipóteses é o das hipóteses sobre um surgimento natural desse vírus, né? Então, basicamente, existem vários caminhos diferentes aí também que podem ter acontecido, mas em essência é um vírus que surge naturalmente através do processo de evolução e que acaba sendo então transmitido para seres humanos, ou seja, ele consegue em algum momento fazer o salto de uma espécie para outra, seja lá qual foi a espécie original, e uma vez nos seres humanos também aí adquiriu a habilidade de ser transmitido entre os seres humanos, tá? Então esses são os 2 grandes grupos de hipóteses, a manipulação em laboratório versus o surgimento natural, e a maior parte dos dados, grande parte dos dados, apontam para algum tipo de surgimento natural. E aí, qual mais especificamente teria sido aí o natural ainda é dúvida. Mas as hipóteses de manipulação, elas não devem ser descartadas nesse momento, apesar de a gente não conseguir ver um mecanismo pelo qual ele poderia ter acontecido, tá? Agora, uma investigação in loco, mais de um ano depois, tentando se colocar na condição do cientista da OMS que está em Wuhan nesse momento, tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito, mesmo, muito a ser feito, né? Então, se eu não me engano, é uma equipe de 10 cientistas, né, que foi recebida lá.
uma série de informações epidemiológicas vão acabar sendo trazidas à tona aí, né? Então, informações de como realmente esses estágios iniciais da infecção se deram ali, né? Então, essas são informações investigativas mesmo. E uma coisa que para mim ainda não está clara, mas eu imagino que deva ser obrigatório, é que eles sejam permitidos a coleta de amostras biológicas, né? Então, seria muito importante ter essa coleta de amostras biológicas locais, tanto amostras novas, né, do momento, quanto amostras que estejam preservadas em congelador, para que seja feita análises genéticas. Essas são as mais poderosas, tá? Essas são as análises mais factuais que podem ser feitas para começar a indicar as prováveis origens. Como é que se estuda isso? O que um cientista consegue descobrir observando esse sequenciamento genético? Ele consegue chegar a que tipo de conclusão? Então, em essência, observando o sequenciamento genético, você consegue fazer comparações com outras sequências já disponibilizadas pelos cientistas, tá? Então, os cientistas, eles sequenciam aí uma grande quantidade de vírus. A gente está vendo muito sequenciamento, então, no planeta inteiro, dos vírus que estão infectando, então, as pessoas, né? Mas existem também muitos estudos em sequenciamento de vírus de origem animal. Então, é realizada uma análise comparativa entre essas sequências, que se chama reconstrução filogenética, que ela aponta, então, qual foi o caminho evolutivo do vírus. Então, por exemplo, o que tem sido mais propalado é uma origem do salto de um hospedeiro morcego para os seres humanos através dos mercados de carne, né, os mercados de carne crua, de carne exótica, na região de Wuhan. Nos chamados mercados molhados de Wuhan, as coisas mudaram muito. Já não há animais selvagens ou aves depois que o governo proibiu a venda desses produtos como alimentos. Essa origem, ela é um pouco incomum em se tratando das grandes pandemias que nós enfrentamos nos últimos 20 anos, tá? As grandes pandemias que foram enfrentadas nos últimos 20 anos, na grande maioria, elas ocorrem após o salto do vírus de algum tipo de animal que está em criação. Então, a gente tem aí as diferentes gripes, né, que se tornaram pandêmicas, que vieram ou de frangos ou de suínos, e as outras pandemias de SARS-CoV, né, de vírus da família dos coronavírus, elas vieram, então, no Oriente Médio, a partir dos camelos, né? E o SARS original, lá no início de 2003, 2002, 2003, ele ainda é um pouco nebuloso, ela nunca foi totalmente resolvida, mas é muito provável que tenha vindo de civetas, que são os animaizinhos muito comuns ali, que o pessoal deve conhecer mais, porque ele é utilizado na produção de um café especial, aí, muito caro, que ele come a fruta do café, esse animal come a fruta do café e defeca a semente, essa semente do café, então, é utilizada para fazer café, né? Então, você tem aí animais que estão em grande contato com o ser humano, principalmente em criação. Então, a história do morcego, ela seria um pouco... pode acontecer, pode, mas a probabilidade é muito mais baixa do que isso tenha ocorrido através de algum animal de criação. Então, e aí os grandes suspeitos para o SARS-CoV-2 nesse momento são as criações de animais para produção de pele, né? Então os minks, chinchilas, né? E alguns outros animais aí de estimação como furões. Esses animais ficou determinado durante a pandemia que eles são altamente suscetíveis aos vírus, então o salto pode ter ocorrido a partir desses outros animais. Então, não é necessariamente a história da sopa de morcego nos mercados de carne, tá? Então, esse tipo de coisa precisa ser investigado.
Professor, o senhor mesmo citou outras epidemias anteriores, né, de SARS, de MERS, e agora a gente tem o coronavírus da Covid-19. Existe algum motivo para a gente pensar que esse tipo de epidemia, com potencial inclusive de virar uma pandemia, está ficando mais frequente ou não? É só uma impressão? Não, está ficando mais, com certeza está ficando mais frequente. Isso aí é acima de qualquer dúvida. A gente tem aí, então, uma média de cepas virais, seja lá de qual vírus que foi, influenza ou da família dos coronavírus, a gente está tendo aí uma frequência média de a cada 5 anos surge uma cepa com potencial de pandêmico global. Algumas delas se realizaram nesse potencial, nenhuma tão gravemente quanto o SARS-CoV-2, mas todas elas tinham esse potencial. O número de pessoas com essa doença, síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, que nome, hein? Sim, fica muito mais frequente, isso é um fato, e as razões, elas são bastante claras também, né? Então a gente tem degradação de ambientes, o que provoca desequilíbrio, né? Então nos sistemas naturais, fazendo espécies que estão lá meio escondidas, elas vão acabar entrando mais em contato com espécies que são criadas pelo ser humano, né? Principalmente em criações intensivas, e aí a criação intensiva, então, por exemplo, de suínos ou de frangos ou mesmo de gado, criações intensivas, elas são, em essência, criadouros, né? São experimentos evolutivos ali para o vírus. Você tem uma enorme quantidade de animais, muito maior que se encontraria em sistemas naturais, enorme quantidade de animais em proximidade muito grande, então permitindo grande infestação, você aumenta o número de eventos evolutivos que podem acontecer, e esses animais são cuidados por seres humanos. Então, os seres humanos estão em grande proximidade com os animais que estão ali criando diferentes cepas de vírus, então você aumenta fortemente a probabilidade de que cepas infectivas surjam. Professor Daniel Lar, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Obrigada, professor, um abraço. Eu que agradeço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.